Bom dia, irmãos, graças e paz. Pode sentar, amém. Louvado seja o nosso Deus. Você está feliz? Deus lhe presenteou com mais uma semana. Hoje começa mais uma semana, uma nova chance, um novo recomeço, um novo início, amém? Eu tomo o domingo para mim como uma nova oportunidade que Deus me dá. Amém, irmãos? Ele está nos dando um novo início. Se você está aqui esta manhã, Deus está dando a você uma nova oportunidade. Comece de novo. Amém? Comece de novo. Essa é uma das belezas do Evangelho. É que em Cristo você pode começar um novo início. Amém? Abra aí comigo no livro do rei Salomão, o livro de Provérbios. Eu confesso a você que eu vim pronto para ministrar sobre o operoso praticante, que está lá em Mateus, no capítulo 7. Jesus fala sobre o homem prudente e o imprudente. Tiago fala sobre o ouvinte negligente e o operoso praticante. Mas estávamos ali no gabinete comentando sobre uma ministração que ouvimos em comum, né? Não juntos, mas os três ouviram, eu, Adriano e Jailson, uma ministração do pastor João Roberto no acampamento de carnaval lá na igreja 7. Aumenta um pouquinho o retorno, Edgar, por favor. Em que ele contou o testemunho dele, né, de como ele conheceu essa palavra da fé. Ele conta que ele já era evangélico, né, já era crente da Assembleia de Deus, e houve um momento que eles ficaram com muita fome de Deus ali no final dos anos 80, ficaram com muita fome de Deus. Eles trabalhavam numa empresa, tinha crentes de várias denominações, e alguém surgiu com umas xerox de uns livros de Kenneth Hagin, e eles se revezavam entre si para que cada um pudesse ler um pouco, e eles começaram a ler aquela palavra da fé. Aquilo ali começou a mexer com o coração deles, e eles, todo mês, cada um contribuía um pouco para tirarem xerox daqueles livros que tinham, eram poucos, e cada um ficava um tempo com os livros para ler. E ele disse que um dia alguém chegou e disse assim: tem aqui em Campina Grande um discípulo do homem do livro, um homem que foi aluno do homem do livro. Aí ele disse assim: oxe, eu duvido, que ele lia aquelas xerox dos livros do irmão Hagin, ficava impactado com aquele ensino, com aquelas coisas que ele lia. E alguém chegou e disse: tem um discípulo, um ex-aluno do homem do livro. E aí ele foi conhecer, ele foi para uma reunião numa escola, e chegou lá, estava o pastor Bud e a Mama Jen. E ele disse que quando ouviu aquele americano alto ensinar, ele disse: meu Deus, é a mesma coisa que corresponde ao que eu estou lendo nos livros. E naquela noite o pastor Bud disse: ano que vem nós iremos iniciar uma escola, Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, que ainda não era o Rema. E ele disse que no ano seguinte ele já estava matriculado, ouvindo essas palavras da fé, lendo fé, vendo o pastor Bud chamar as coisas ali pela existência. Ele disse que já estava envolvido, ele era o responsável, pelas coisas básicas da igreja lá, e ele tinha uma bicicleta. E aí ele disse que começou a crer em Deus para uma motinha. Eles estavam no ano 90, era 92, e ele estava crendo para uma moto do ano 82, bem antiguinha, que era o que estava na realidade dele. E ele conta que não podia ver uma moto. Quando ele via uma moto na rua, ele dizia assim: obrigado, Pai, pela minha moto. Toda vez que ele via uma moto, ele dava graças a Deus pela moto dele. Aí ele disse assim: se fosse hoje eu enlouqueceria, porque é tanta da moto, E encurtando a história, ele conta que um dia saltou do ônibus voltando do trabalho, e Deus disse a ele assim: vá olhar uma moto.
Aí ele disse, mas não era numa concessionária não, era num beco onde tem aquelas lojinhas de moto usada. Eles, quando entrou no beco, um irmão viu ele e disse assim, irmão Beto, que era o apelido dele. Aí ele disse, rapaz, eu vim aqui que eu quero olhar uma motinha, uma 82 dá para mim. Aí disse que o irmão disse assim, olha, 82 eu não tenho não, eu tenho uma 90. Sei que ele voltou para casa com a moto, que ele estava crendo. E ele disse que naquela noite, ele dormiu na rede com os pés em cima da moto. De tão alegre, feliz. E de 4 horas da manhã ele disse que acordou para andar de moto. Diz que ele era o homem mais feliz do mundo. Era o fruto da confissão dos seus lábios. E hoje ele vive em uma outra realidade, né, irmãos? Ele é um dos membros da diretoria do Verbo da Vida, foi pastor da igreja sede por dezenas de anos. É um homem que prosperou muito, e ele contando, né, a realidade dele quando ele começou a ouvir essa palavra. Ele vinha de uma família de sitiantes, pessoas que moravam na zona rural, que venderam uma propriedadezinha ali, conseguiram comprar uma casa na cidade, mas era uma casa precária. E ele contando a realidade, que ele ouvia essa palavra da fé na escola, e quando chegava em casa, né, a casinha, para eles era uma mansão, mas para a palavra que ele estava ouvindo, a casa estava toda deteriorada. Mas ele começou a confessar a palavra de Deus. Ele conta que a mãe deixou ele tomar posse de um quartinho que tinha no quintal. Ele disse que pintou o quarto. Uma irmã da igreja emprestou um tapete para ele. Ele tomou um tapete. Ele conseguiu comprar um som 3 em 1. Ele disse que lá ele deixava tudo limpinho, pintadinho. Ali era o local de excelência dele. E ali ele gerou as coisas pela fé. Ele começou a falar aquilo que ele estava crendo, sabe, irmãos? E sabe o que aconteceu? Ele dando testemunho lá, ele disse, olha, tudo que eu criei e confessei, naquela época, tudo aconteceu. Nada do que eu confessei, nada do que eu criei em Deus, eu fui de alguma forma desamparado. Tudo que eu criei. E aí eu ouvi nessa ministração, o Senhor falou comigo assim, você tem confessado pouco, você tem falhado no confessar o que você está crendo. Sabe, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. E o espírito da fé é crer com o coração e confessar com a boca. Então, nós temos que estar sempre crendo em algo da parte de Deus, porque isso agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar. Deus não se entristece ou não fica zangado pelo fato de você estar crendo em coisas. Não, Deus, ele se alegra. A fé agrada a Deus. Amém? Jesus sempre dizia, será feito conforme a tua fé te salvou, seja feito como você está crendo. Então eu percebo, pelo menos na minha vida, que nós já temos um conhecimento suficiente, temos muito o que aprender, mas nós já sabemos o suficiente, irmãos, para mudar a nossa realidade. Amém? Agora, existe um tempo entre a sua confissão de fé e a materialização daquilo que você está crendo. Agora, a grande verdade é, você terá o que você diz. Amém? Então nós temos que confessar a palavra e gerar aquilo que estamos crendo pelas nossas confissões. E eu quero lhe dar respaldo bíblico para aquilo que eu estou lhe falando hoje. Abra comigo aí em Provérbios, capítulo 18. Quem me falou dessa ministração foi Neto. Insistiu para eu ouvir ela. E realmente é uma ministração que merece ser escutada umas 10 vezes. Eu vou compartilhar lá no grupo da igreja. É bem grande, mas você adianta a parte do louvor, dos avisos, já vai direto para a ministração. Provérbios, capítulo de número 18, o versículo de número 20. Todo mundo abriu? Diga assim, eu tenho uma Bíblia, porque eu sou crente. E crente tem Bíblia.
O versículo 20 diz: do fruto da boca o coração do homem se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Põe aqui, por favor, este versículo na versão NVI. Eu gosto da versão NVI porque ela diz: do fruto dos lábios sacia-se o estômago do homem. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. A colheita dos lábios o satisfaz. Do fruto dos lábios enche-se o estômago do homem. A versão de Almeida diz: do fruto da boca o coração se farta. Veja, irmãos, na lógica natural é o contrário. Você come algo pela sua boca e isso satisfaz o seu estômago. Mas no reino do Espírito, a tua boca produz um fruto que sacia o teu estômago, ou seja, que supre as tuas necessidades. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos seus lábios o satisfaz. Se você está insatisfeito, é porque os seus lábios não têm produzido aquilo que você precisa. Olha lá, põe lá de novo. A colheita dos lábios, eu prefiro a versão que diz: o produto dos lábios o satisfaz. O fruto da boca enche-se o estômago do homem, e o produto dos seus lábios o satisfaz. Se nossa vida não está, irmãos, nos satisfazendo, se não está da forma como desejaríamos, nós temos que ver o que estamos dizendo ou o que não estamos dizendo. Porque também não basta só você saber que Deus quer que você prospere, tenha boa saúde e vá bem a sua alma. Não basta apenas você saber disso. O diabo também sabe disso. As circunstâncias contrárias, elas vão vir e você precisa confessar. Ora, eu creio em saúde, eu creio em cura, mas a doença insiste em atacar meu corpo volta e meia, e eu preciso resisti-la com a palavra. E eu preciso também, irmãos, manter a minha saúde com as minhas confissões. Obrigado, Pai, porque o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivifica o meu corpo mortal, o meu sistema respiratório funcionando perfeitamente, desde as vias aéreas até os pulmões. Obrigado, Senhor, pelo meu estômago, intestino funcionando perfeitamente. Obrigado pelo meu sistema nervoso, Pai, recebendo a vida do alto. O que eu estou fazendo, irmãos? O produto dos seus lábios o satisfaz. Não precisa necessariamente você estar em apuros para confessar a palavra. Eu não preciso esperar que meus filhos adoeçam para eu confessar a palavra sobre eles. Eu preciso exercitar isso. Por quê? Porque do fruto dos lábios, a colheita dos lábios o satisfaz. Então eu preciso olhar para Samuel e dizer: obrigado, Pai, por Samuel crescendo em estatura, em inteligência, em sabedoria e graça. Ele vai alcançar a estatura certa para a sua idade, ele vai se desenvolver na escola, vai aprender o que é preciso. Obrigado, Senhor, porque ele será preservado, não será pervertido, ele vai crescer nos caminhos retos do Senhor, não vai se desviar. O que eu estou fazendo, irmãos? Criando um futuro para ele, porque a autoridade da vida dele está resguardada em mim, até que ele chegue à vida adulta. E assim é na nossa vida. Se você não está satisfeito com o curso como a sua vida está seguindo, mude o curso da sua vida, com as suas palavras. Mesmo que você não tenha dinheiro hoje, comece a chamar dinheiro. Dinheiro, venha para a minha carteira, venha para a minha conta. Ah, eu não acredito nisso. Então não vai funcionar para você. Amém? Aleluia. Comece a chamar uma moto, chamar um carro, chamar o seu marido crente, cheio do Espírito Santo, liberto das drogas, liberto da bebida, liberto do adultério, pela fé. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Escute agora o versículo 21. Morte e vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto.
Amém. Diga: morte e vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E se você não utilizar, você também não vai comer. Talvez, eu vou dizer para mim agora, talvez eu não esteja falhando no fato de falar coisas negativas, porque nós já somos tão treinados e nós já rejeitamos logo. Quando alguém diz: tu é um miserável, tu diz: está repreendido, no nome de Jesus, eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos. Então assim, a gente já está treinado a não falar coisas negativas, mas a gente tem que ser, sabe, irmãos, operoso praticante, em falar, em dizer o que a palavra promete sobre nós. Amém, aleluia, aleluia. Em vez de dizer: eu estou cansado, eu tenho que dizer o que a palavra diz, mesmo o meu corpo estando cansado. Eu preciso dizer: o Senhor renova as minhas forças, eu corro e não me canso, eu vou alto como águia. Aleluia, aleluia, porque eu espero no Senhor, e os que esperam no Senhor renovam as suas forças. O Senhor me fortalece na força do seu poder. Eu não posso dizer: isso é muito difícil para aprender, eu não tenho mais idade para aprender isso. Ei, não diga isso, você tem a mente de Cristo. É melhor você dizer assim: rapaz, tem uma graça sobre a minha vida, tudo que eu quiser aprender, eu vou aprender. E temos que ser criadores de vida com os nossos lábios. Amém. Morte e vida estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Então comece a criar os seus próximos anos. Eu preciso criar os meus próximos anos. Eu preciso falar, crer, declarar aquilo que eu quero viver nos próximos 5, 10, 20, 30, 40. Eu preciso criar o meu futuro. Irmão, se a gente só tivesse o capítulo 1 de Gênesis, siga esse raciocínio comigo. No capítulo 1, a gente descobre que Deus, Ele é o Criador e que Ele cria as coisas com a sua palavra. E disse Deus: haja separação entre as trevas e a luz. E disse Deus: haja separação entre as águas que ficam acima. Tudo Ele criou. E disse Deus: produza água, peixes, cada um segundo a sua espécie. E disse Deus: produza a terra, os animais selvagens, cada um. Deus criou tudo com as suas palavras. Amém. E quando chega a vez de criar o homem, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você acompanha o raciocínio? Se Deus criou tudo com as suas palavras, e Ele criou o homem a sua imagem e a sua semelhança, logo nós entendemos que o homem, ele funciona como Deus, criando as coisas com as suas palavras. E esse texto que lemos e outros textos que iremos ler confirmam isso, irmãos. Morte e vida estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Então, para que eu desfrute do fruto que os meus lábios irão produzir, eu preciso ser ativo ou proativo ou intencional nisso. Amém? Porque veja, eu olho para a vida do pastor João Roberto hoje, né? Se lá em 89, quando ele começou a ouvir essa palavra da fé, nos anos 80, se alguém dissesse a ele como seria a vida dele hoje, né, ele ficaria como quem sonha. Chegar aonde chegou, financeiramente, ministerialmente, questão de família, tudo. Mas lá atrás ele começou a criar isso com as palavras dele. Você precisa hoje começar a confessar o que a Bíblia promete sobre o seu futuro. Talvez a sua realidade, de onde você veio, as circunstâncias que você enfrenta, talvez digam a você o seguinte: você nunca será bem-sucedido. Porque você não tem uma família que te dê um suporte, que te dê uma plataforma, porque você não tem o estudo necessário, e por isso e por aquilo. Talvez, né, as suas circunstâncias lhe digam isso, mas o que diz a palavra de Deus?
Aí você tem que ir para a palavra. A palavra diz, Neemias 2:20: o Deus dos céus me fará ser bem-sucedido. Amém. O que diz a palavra de Deus, irmãos? O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades, cada uma. Então você olha para a sua realidade e diz: o Deus dos céus vai me fazer prosperar. Eu vou ter um carro. Aí se você mora numa casa com garagem, vá para a garagem e diga: obrigado, Senhor, pelo meu carro. Ô pai, eu vou lavar ele aqui. Eu vou botar uma pregação para ouvir, né, Wellington? Enquanto eu estiver ouvindo a pregação, Senhor, eu vou estar lavando esse carro. Mas o Senhor vai me abençoar tanto que eu vou levar lá para o irmão Wellington. Ele vai dar o grau no carro, vai deixar o carro novo. Amém. Aí alguém olha e diz: oh, que bicho doido da gota. Não tem nenhuma bicicleta, mas você tem fé. E a fé é a prova das coisas que não se veem. Amém, irmãos. Aleluia. Comece a dizer a Deus: Senhor, eu quero ter uma renda de tanto. Lá em Mateus capítulo 7, o Senhor diz assim: pedi e ser-vos-á dado, buscai e achareis, batei e a porta lhe será aberta. Pois o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Aí ele diz: porque qual de vós, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, apesar de serdes maus, você não é mau mais, você nasceu de novo, aqueles homens não nasceram de novo. Se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então peça a Deus, pedi, diga assim: Senhor, eu preciso de uma renda de no mínimo 3 salários mínimos. Eu não sei, a sua fé é para você, né? Amém. Custa alguma coisa pedir? Não. E aí você começa a confessar: obrigado, Pai, porque o Senhor vai me dar uma ideia criativa. Se você quer abrir um negócio, você vai começar a estudar sobre isso, pensar sobre isso, Deus vai pegar junto. Há um esforço, irmãos, da nossa parte. E é por isso que Deus disse a Josué repetidas vezes: seja forte e corajoso. Tão somente seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Agora seja forte e corajoso, porque para abrir um negócio você se sacrifica, você corre, você perde o sono algumas vezes, você lida com situações adversas, mas tem uma graça, mas tem um favor dos céus. Amém. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. E.W. Kenyon diz assim: você disse que não podia, a impossibilidade te amarrou. Você disse que não tinha, a falta se assenhorou sobre você. Não diga o que você não quer ver. Deus olhou para a terra e viu ela o quê? Sem forma e vazia, e trevas cobrindo a face do abismo, dos oceanos. E o que Deus fez? Ele não falou o que estava vendo, Ele falou o que queria ver. Ele disse: haja luz. Se fosse eu e você, talvez a gente ficasse dizendo assim: meu Deus, como a terra está sem forma, meu Deus, como está vazio o armário. E trevas, ou seja, não tem uma perspectiva de dinheiro chegar, vou passar fome. Não, haja como Deus, diga: armário, fique cheio. Amém, irmãos. Funciona. Parece loucura, mas funciona. Chame a sua casa, chame a sua moto, chame a sua faculdade, chame o seu marido, chame a sua esposa, chame pela fé. Encontre na Bíblia promessas que garantem a você aquilo que você está precisando. Amém. Aleluia. Você está sem conseguir dormir à noite, tem uma promessa.
Deito e logo durmo, porque o Senhor me faz repousar em segurança. E tem um ainda melhor, diz que Deus dá aos seus enquanto dormem. Aí o Espírito Santo me disse, é por isso que as pessoas são curadas quando você diz que no dia seguinte elas vão amanhecer boa, porque Deus dá aos seus enquanto dormem. Deite na cama e diga, obrigado, Pai, porque eu deito e logo durmo, porque o Senhor me faz repousar em segurança. E eu te agradeço pelas coisas que o Senhor vai me dar enquanto eu durmo. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora algumas pessoas, irmãos, não retêm firme a confissão da sua fé. Elas acham que vão confessar hoje e amanhã já acontece. Pode ser, mas possa ser que você passe 10 anos confessando algo. Quantos anos Abraão passou confessando o filho? 25. Quando alguém dizia Abraão, ele estava dizendo pai de nações. Por 25 anos ele confessou, mas o milagre chegou e passaram-se milhares de anos e a gente fala sobre ele. Amém. O tempo entre a sua confissão e a materialização pertence a Deus. Agora, a sua confissão pode paralisar a bênção ou pode trazer a bênção. Amém. Abra comigo em Marcos. A gente vai ver o Filho de Deus, que é o nosso maior exemplo, praticando isto no dia a dia. Ai, pastor, olha, eu tenho tanto medo, eu tenho medo de tudo. Se um passarinho piar, eu tenho medo. Alguém pode dizer. Então confesse o que a palavra diz. A palavra diz, não vos dei espírito de medo, mas de ousadia, de amor e de moderação. E lá em Provérbios diz que os justos são corajosos como os leões. O ímpio foge quando ninguém o persegue, mas o justo é corajoso como o leão. Então, quando o medo lhe cercar, você começa a falar a palavra de Deus. Obrigado, Senhor, porque você me deu um espírito de ousadia, de poder, de moderação. Obrigado, Pai, porque eu sou corajoso como um leão. Amém. Aleluia. E você vai ver, irmãos, que o medo, ele vai embora. Ele vai embora. Agora eu sei que no momento é mais difícil crer. Quando você está lá de noite com febre, tremendo de frio, você não tem, dói até a ponta do cabelo, é difícil você confessar a palavra. Mas se você confessar, o processo de cura se acelera. Se você começar ali, mesmo deitado, gemendo, certamente Ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Ei, no meio daquelas densas trevas, uma luzinha começa a brilhar. E ela vai brilhando cada vez mais, até que você esteja curado. Agora, se você não confessar a palavra, talvez você passe 7 dias, o ciclo do vírus, ou 15 dias. É melhor confessar a palavra, para no dia seguinte você acordar bem. O choro pode até durar uma noite, mas para quem confessa a palavra, a alegria vem pela manhã. Amém. Abra comigo em Marcos, no capítulo 11. Nós iremos ler o versículo 12. Do 12 ao 14. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Quando a gente tem uma Bíblia de estudos, lá na nota de rodapé diz que a figueira, quando tinha folhas, era muito provável que ela também tivesse algum fruto ainda. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa.
Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Veja, irmão, Jesus vai até a figueira, não acha fruto nenhum, e aí ele libera uma palavra de morte. Ninguém jamais coma fruto de ti. Pelo texto aqui que lemos, por esse texto aqui, aconteceu alguma coisa aparente com a figueira? Não. Aparentemente a figueira continuou do mesmo jeito, mas alguém havia falado, crendo com o coração, acreditando que aconteceria aquilo que ele disse. Jesus olhou para a figueira e disse: ninguém jamais coma fruto de ti. No mundo natural, a figueira continuou do mesmo jeito, com folhas, balançando ao vento. Mas, veja lá o versículo 20: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoastes secou. E é interessante, irmãos, a Bíblia não coloca nada por um acaso. Veja: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secou desde a raiz, ou seja, começou pela raiz. Desde a raiz. Começou no lugar onde os olhos naturais não podiam ver. Quando falamos algo, quando a confissão da nossa boca sai do coração, seja ela boa ou ruim, no mundo do Espírito, que é o local onde nossos olhos naturais não conseguem ver, as coisas começam a acontecer. Jesus disse àquela figueira: ninguém jamais coma fruto de ti. Começou a secar desde as raízes, no subsolo, onde os olhos naturais não podiam ver. Quando você fala algo que sai do seu coração, seja algo bom ou algo ruim, espiritualmente algo começa a acontecer. Pedro disse: vê, Senhor, a figueira que amaldiçoaste secou desde as raízes. Amém. Então aquilo que você está confessando, irmãos, saindo do teu coração, Jesus disse que a boca fala o que está cheio o coração. Ele disse que o homem bom tira do bom depósito coisas boas, mas o homem mau tira coisas más do mau depósito. Ele está lá em Mateus 12, a gente vai ler. Ele disse que por suas palavras você será condenado, ou por suas palavras você será absolvido. Então, quando Pedro vê que a figueira que Jesus amaldiçoou no dia anterior secou e começou pelas raízes, ele fica admirado. E aí Jesus vai falar, irmãos, talvez seja o maior ensinamento sobre como a fé funciona. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Há quem defenda que essa sentença seria melhor traduzida como: tenha a fé de Deus. Tenha a fé do tipo de Deus, né? Mas seja de um jeito ou de outro, dá no mesmo para mim. Ao que lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, você é alguém? Você é alguém? Então se aplica a você. Se alguém disser a este monte, este é um pronome demonstrativo usado para perto. Tinha um monte ali. Se alguém disser a este monte, ele usou o monte para simbolizar um obstáculo, uma dificuldade, alguma coisa do tipo. Em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes,
credes que recebestes e será convosco. Então veja, irmãos, se alguém disser e não duvidar no seu coração, mas acreditar que vai acontecer o que diz, tudo o que disser será feito. Amém. Qual é o monte que está diante de você? É a falta de recursos? É uma depressão? É uma ansiedade? É uma namorada que você está crendo? Pode ser, e não chegou ainda. Comece a chamar pela fé. Obrigado, Pai, pela uma varoa valorosa. Obrigado, Senhor, você vai me dar aquela mulher de Provérbios 31. Comece, eu não estou brincando não, estou falando sério. E seja específico. John Wesley ensinava sobre a oração específica. Diga a Deus, né, como você quer, como você está crendo, e confesse, chame, qualquer que disser, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, tudo o que disser será feito. Agora, a Bíblia, ela nos ensina, ela é uma revelação progressiva. Em João diz que tudo que pedirmos de acordo com a vontade de Deus. Então, as suas confissões, elas têm que ser fundamentadas naquilo que Deus prometeu que faria. Eu não vou dizer, eu vou confessar que meu vizinho vai morrer, só assim ele para de me atentar. Isso não é fé, isso é bruxaria. Amém? Pelo contrário, você tem que confessar o que Deus diz. A Bíblia diz que isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade, né? Então você pode orar intercedendo pelo seu vizinho para que ele seja salvo, mas ainda assim a decisão é dele. Amém? Mas pegue as promessas da palavra de Deus e confesse sobre a sua vida. Amém, irmãos? Comece a falar. A Bíblia promete casas. Diz que Deus nos dará força para adquirir riquezas. Ele só quando entrares lá na terra, quando construírem grandes casas, não diga que foi a força do seu braço, mas diga que o Senhor lhe deu forças para adquirir riquezas. Então comece a dizer, obrigado, Pai, porque você me dá forças para adquirir riquezas e eu vou construir minha casa. Ou aí comece a falar o que você está crendo. Obrigado, Senhor, pela minha casa. Obrigado, Pai, porque a minha casa vai ter uma área de lazer para os meus filhos. Obrigado porque a minha casa vai ter uma área de estudo de oração. Obrigado, Senhor, porque na minha casa vai ter um quarto de hóspedes. Aí você diz assim, olha para a sua realidade, meu Deus, para pagar o aluguel está difícil? Quanto mais para construir uma casa? Isso é o que os seus olhos estão vendo. A terra sem forma e vazia. Mas diga à escuridão, haja luz. E aí, irmãos, como vai ser, só Deus sabe. Tantas coisas acontecem nas nossas vidas, é tanto rebuliço, é tanta coisa, é tantas mudanças, sabe? Daqui a 10 anos a gente nem imagina o que Deus vai fazer nesses próximos 10 anos. Agora, morte e vida estão no poder da tua língua. Agora você precisa começar hoje a confessar o que você quer ver. Amém? Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será convosco. Primeiro você acredita que recebeu sem ter recebido. Amém? Ah, mas isso é loucura. Ah, vai reclamar com Deus, foi Ele que estabeleceu que seria desse jeito. Tudo o que pedirdes em oração, credes que recebestes, e será assim convosco. Então você agradece pela casa antes de construir ela. Você se alegra com um carro antes de possuí-lo. Você vê o seu marido sentado aí do teu lado antes dele ser salvo.
Amém, irmãos? Você se vê curado enquanto a doença está operando no seu corpo. Amém? Mas quando você começa a falar, morte e vida estão no poder da língua. Você fala: obrigado, Pai, pela minha coluna perfeita, os meus discos intervertebrais sendo tocados, o Senhor me dando a coluna de um menino. Obrigado. Ei, essas palavras liberam vida no mundo do Espírito, e desde as raízes começa a operar um poder miraculoso. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Crie, por isso falei. Com este mesmo espírito da fé, nós cremos, por isso também falamos. A vida da fé, irmãos, é falar o que você está crendo. É falar o que você está crendo. E sabe, Deus não tem problema em você crer muito, em você pedir muito. Não, eu vou pedir pouquinho, porque para Deus não se zangar. Não, não, não. Ele já se revela como um recompensador daqueles que o buscam. Eu não lembro a passagem agora, eu acho que é em Reis, ou é em Crônicas. Mas o profeta chega para um rei e diz assim: pega esse arco e essa flecha, lance sobre a terra. Aí ele dá, parece que 2 ou 3 flechadas, eu não lembro. Mas aquilo era um ato profético. Aí o profeta repreende dele e diz assim, parafraseando: por que você foi tímido, rapaz? Se você tivesse dado várias flechadas, o Senhor teria te entregado agora todos os teus inimigos. Só porque você só deu 1, 2, só o rei fulano de tal é que vai perecer. Você perdeu a oportunidade, Deus te deu nas tuas mãos e você foi tímido. Então peça, pedia de graça. Um dia eu ouvi Jim Swaggart, foi um grande teleevangelista, dizendo: você sabe por que as igrejas pentecostais são as maiores do mundo? Porque nós pedimos, porque a gente pede, e Deus ouve as nossas petições. Eu nunca esqueci disso. A gente precisa pedir mais. Agora não é pedir com vãs repetições. Tudo que pedirdes, credes que recebestes. É você pedir com fé, é você achar as promessas de Deus, onde Deus diz que vai te prosperar, onde Deus diz que você será como uma árvore plantada junto a águas de ribeiros correntes, que dá o fruto na estação própria, as folhas não murcham e tudo que faz prospera. Amém? Aí você embasa a sua fé nessas promessas e você diz: rapaz, não tem como eu dar errado. Não tem como eu não prosperar, não tem como eu não ter uma vida saudável, não tem como eu não ter uma família florescendo. Vai ter que acontecer. Aí você começa a falar essas promessas sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. E sabe, às vezes parece que não vai acontecer. Passa até anos, mas você fala. E você pode até esquecer, mas Deus não esquece. Porque, irmãos, eu me lembro como se fosse hoje. Samuel nasceu no dia 28 de dezembro de 2020. Aí disseram a gente que tinha que dar banho de sol nele. 5:30 da manhã a gente se levantava para dar banho de sol. Nos primeiros dias de... foi isso mesmo. Nos primeiros dias de janeiro, eu estava dando banho de sol nele. O trator da prefeitura tinha passado, limpado os terrenos que tinham lá na esquina da casa que eu moro. E eu estava com ele ali, dando banho de sol. Eu tinha que botar ele de barriga para cima, né? Só com a fraldinha, para ele tomar aqueles primeiros raios de sol. E estava aquele cheirinho de terra molhada, e eu com sono. E tinha lá um terreno de esquina, lindo, maravilhoso. Mas o dono dele não vendia. Alguém já tentou comprar ele e ele não vendia de jeito nenhum. E eu ali com Samuel no colo, sonhando com um terreno daquele. A rua em que eu cresci, de esquina com a casa dos meus pais. Aí eu pensei alto assim: ó Senhor, eu usei essas palavras. Bem que tu podes me dar um terreno como este.
em janeiro de 2021. Quando foi em dezembro de 2022, meu sogro veio passar Natal com a gente e estávamos assim no segundo andar de uma casa que dava para ver esse terreno. Ele disse assim: ó, Taylor, aquele terreno dava certinho para tu. Eu disse: rapaz, mas o dono, ele não vende. E eu acho que se ele fosse vender, ele pediria uns 100 mil. Isso em dezembro de 2022. Quando foi no dia 17 de janeiro de 2023, ou seja, 3 anos depois que eu fiz aquela oração a Deus, eu disse: ó Senhor, bem que tu podes me dar um terreno como este. Eu estava trabalhando em Carpina, minha mãe ligou: só, tu não sabe, fulano de tal botou uma placa aqui naquele terreno para vender. Eu disse: foi mesmo, mãe? E ele está pedindo quanto? Ela disse: rapaz, tu não sabe. Ele passou aqui, eu perguntei quanto ele ia vender, e ele disse que até por 50 mil dava. Só que nós temos uma vizinha lá, que pôs 100 mil no terreno e ele não comprou, não vendeu. Só que a prefeitura anunciou que ia desapropriar os terrenos lá para fazer uma creche. Ia pagar em 80 parcelas. Aí, pô, ficou com medo que a prefeitura tomasse os terrenos e não pagasse. Então ele botou à venda. Eu sabia dessa informação. A prefeitura tinha passado o trator, tinha ido lá, tirado foto com o deputado, com tudo. E eu orei a Deus. E tive paz. Mas tinha um risco. Se a prefeitura desapropriasse, era bronca. Aí fui lá também no herdeiro lá do loteamento e perguntei ele se ele sabia de alguma coisa. Ele disse: olha, Taylor, eu entrei na justiça porque ele quis tomar 18 terrenos meus. E ele tinha até dezembro agora para recorrer à prefeitura. E eles não recorreram. O advogado disse a mim que ia ser arquivado. Mas mesmo eu tendo essa informação de que a prefeitura não tinha recorrido, ainda assim tinha um risco. Mas eu orei a Deus e tive paz. Tive paz e alegria. Então eu fui lá no proprietário e disse: se eu lhe comprar à vista, você vende por quanto? Ele disse: se você me der 49.999, eu não vendo. Aí, para encurtar a história, eu comprei o terreno. Eu não tinha o dinheiro todo, eu tinha uma parte, porque eu estava juntando e crendo para comprar um terreno. Eu tinha, acho que era 27 mil na época. Mas arrumei o restante emprestado e comprei. E eu mandei cercar, né? Eu digo: vou logo cercar, limpar, que é para a prefeitura saber que tem dono. E quando o cara fez a cerca, ele perdeu meio metro meu, porque meu terreno é de 25, ele botou por 24,5. Eu estava lá chateado, dizendo a ele que ele tinha... Eu digo: se você avançasse meio metro, né? Não tinha tanto problema, mas você encurtou meio metro. E enquanto eu estava lá reclamando com o cara, o Espírito Santo falou comigo. Exatamente no local, irmãos, Deus é tremendo, no mesmo local, mais ou menos, onde eu fiz a oração: Senhor, bem que tu podes me dar um terreno como este. No mesmo local onde eu fiz essa oração, o Espírito Santo me lembrou, ele falou dentro de mim: foi exatamente aqui que você pediu esse terreno a Deus. E ele lhe deu exatamente o terreno que você pediu. Deus é tremendo. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta lhe será aberta. Agora, não caiu do céu, irmãos. Eu tinha já uns 3 anos que eu vinha sacrificando e juntando 100, 200, 300, o que sobrava, o esforço a mais que eu fazia, eu estava juntando. Eu tinha o nome limpo e pude pegar um empréstimo para completar. Então, assim, tem a nossa parte. Você junta, você estica a sua fé e Deus te acha no meio do caminho. Agora, se eu não tivesse nada guardado, nome sujo, um desmantelo, a oportunidade teria passado. E uma outra coisa que eu vejo aqui, irmãos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A prefeitura construiu a creche em outro lugar. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vai acontecer conforme a sua fé,
Comece a falar o que você está crendo. Obrigado, Pai, eu quero um carro novo. Eu sou grato a Ti por esse carro, viu, Adriano? Sua oração tem que ser assim: eu sou grato a Ti por esse carro, Senhor, mas eu creio que o Senhor vai me dar um carro novo. Eu vou tirar o meu carro da loja. Aleluia, aleluia, obrigado. Irmãos, eu não quero mais carro usado depois que eu peguei o primeiro novo. É bom demais, você usa 5 anos, não tem problema. Amém? Vai acontecer. Agora a fé é de degrau em degrau. Eu criei primeiro para uma bicicleta. Eu morava lá com tia Vânia, na Curva do S, em Candeias. A gente andava um pouco para ir para a igreja. A Sucena morava em Prazeres. E eu queria uma bicicleta para ir para a casa da Sucena para não pagar o micro-ônibus na ida e na volta, todo dia. Eu só queria estar lá namorando. Então eu não queria pagar. E eu comecei a crer para uma bicicleta. Aí vim passar um fim de semana aqui. Meu pai tinha feito um rolo com o dono de uma loja, de fazer umas propagandas para ele e pegar uma bicicleta. Uma bicicleta linda, de amortecedor, novinha. Quando eu cheguei, eu botei o olho na bicicleta, ele percebeu, ele disse: quer para você? Eu disse: quero. Ele disse: pode levar. Mas foi porque eu criei, e claro, pela generosidade dele também. Mas o certo é que você primeiro crê. Então, e é de fé em fé. Naquele tempo eu não tinha fé para ter uma moto. Eu não tinha fé. A minha realidade, eu tive que crescer na fé, ampliar a visão. Talvez hoje a sua fé não seja para ter um carro novo, seja para ter o primeiro carro. Não tem problema, eu criei também para o primeiro carro, do meu sogro. Dei uma entrada e ele parcelou o resto em 1 ano. Amém? Então existem as estações da nossa vida. Talvez hoje a sua fé seja para uma bicicleta. E não tem problema, glória a Deus, essa é a estação que você está vivendo. Agora você vai crescer em fé. Vai crer para a sua habilitação, vai crer para a sua moto, vai crer para o seu carro, vai crer para a sua esposa. Amém? A Bíblia diz: não desprezeis os pequenos começos. Comece aonde você está, mas confessando, falando. Em vez de dizer que o ventilador não está vencendo o calor, comece a dizer: obrigado, Pai, vai chegar um ar-condicionado no meu quarto. Aí já comece a ver onde o ar-condicionado vai ficar. Já faça você mesmo a instalação, se você souber, né, claro, da elétrica. E vá falando. Aí alguém diz: mas é muito caro a energia, aumenta muito. Ora, o Deus que te dá o ar-condicionado, te dá o dinheiro para pagar a energia. Ele vai aumentar a sua renda também. Não pense em diminuição, pense em aumento. Amém, irmãos? Como? Não sei. Faça o que tiver ao seu alcance, e Deus fará o que você não pode fazer. Amém? Aleluia. Vou terminar, Mateus 12. Uma outra coisa que eu tenho aprendido, irmãos. A gente vai construir uma casa. A primeira coisa que você tem que crer é o terreno, né? Depois que você compra o terreno, o que é que você crê? Ou para murar ou para fazer a base. Se você olhar a casa toda de uma vez, você não avança não. O gigante é muito grande. Porque tem o fundamento, tem as paredes, tem a laje, tem a parte elétrica, a parte hidráulica, depois tem um reboco por dentro e por fora, aí vem as portas, a janela, depois vem o piso, depois vem amassar a casa toda, pintar. Olha, é tanta coisa, olha, que você chega e fica assustado. Então é melhor você, mirar primeiro o terreno. Depois você mira a base. Depois você levanta as paredes. Depois você bota a laje, depois você faz a parte elétrica, depois você crepa a parte hidráulica, e aí vai acontecendo. Amém, irmãos? A gente criou primeiro para 30 cadeiras para essa igreja. Está ali Marivaldo, que era o pastor da época. Nós tínhamos 20, 25 pessoas, e Deus pôs no coração dele que cada um daria uma cadeira. E eu dei a minha de Açucena naquela vez. As cadeirinhas de plástico, a gente criou primeiro para 30, e chegaram às 30. Depois Deus moveu o coração de algumas pessoas, alguém deu a bateria, outra pessoa deu o baixo, isso naquela época. Outra pessoa deu a guitarra, e foi uma alegria para a gente. Naquele tempo, com 20, 25 pessoas, 30 pessoas,
chegaram 3 instrumentos novos, as cadeirinhas estavam montadas. Amém, irmãos? E hoje nós temos aqui cadeiras maravilhosas, caras, luxuosas, mas não começamos com elas. Começamos crendo para aquelas cadeirinhas de plástico que estão aí até hoje, nos servindo. Amém? Então não tenha vergonha de começar por baixo. A Bíblia diz, não despreze os pequenos começos. Agora não se acomode lá embaixo. Amém, irmãos? Vá crendo. Eu estou sempre perguntando, e aí, você está crendo para o que esse ano? Esse ano você está crendo para quê? Vai trocar de moto? Vai para a conferência de ministros? Vai fazer uma viagem com a sua família num hotel que você nunca foi? Criar uma memória no coração do seu filho? Vai fazer o quê? Vai reformar a sua cozinha? Vai criar uma suíte no seu quarto? Faça alguma coisa, só não se acomode. Isso é para as coisas espirituais, é para as coisas naturais, sabe, irmãos? É para tudo, porque Deus é um Deus de crescimento. A primeira bênção que Ele deu para o homem foi: sejais fecundo, fértil, produza, cresça, multiplique-se, se espalhe. Amém, irmãos? Há dentro de nós um impulso para o progresso. Há dentro de nós um impulso para o progresso. Se você não está, irmãos, progredindo, há uma insatisfação no seu espírito, porque Deus, Ele é um Deus de progresso, cada vez mais claro, até ser dia perfeito. Ou você está avançando, ou você está retrocedendo, não tem como ficar parado. Isso é espiritualmente, intelectualmente, você se esquece do que você estudou se você não continuar estudando. Amém? Financeiramente, de todas as formas. E tudo começa em crer certo para falar certo. Se você crê que Deus não quer que você prospere, porque você vai ficar orgulhoso, que vai se desviar, talvez você já esteja desviado. O dinheiro, ele é um bom servo, mas um mau senhor. Quando você entende que o Senhor é Jesus e que o dinheiro é apenas uma ferramenta, não tem problema em você prosperar. Amém, irmãos? Pelo contrário, você fica mais perto do Senhor, porque você fica mais grato. Senhor, você tem me dado mais do que mereço, mais do que preciso. O que é que eu posso fazer para retribuir tanta bondade? Me usa como um canal de generosidade para abençoar pessoas, ou abençoar a tua obra. O dinheiro, irmãos, ele só mostra quem a pessoa realmente é. Se ela já é generosa, com dinheiro ela vai ficar mais generosa. Se ela é avarenta, com dinheiro ela vai ficar mais avarenta ainda. Amém? Se essa pessoa é prostituto, ele vai ficar mais ainda com dinheiro, porque o dinheiro potencializa as coisas. Mas se ele é um santo, ele vai ficar mais santo ainda, porque agora ele vai ser um financiador, um patrocinador do reino de Deus. Amém? Deixa eu achar aqui. Achei. Por isso que é bom marcar a Bíblia com as cores certas. Versículo 34. Não se assuste, Jesus não está falando de você. Ele está falando de fariseus hipócritas que não praticavam a lei, que não tinham nascido de novo. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Encha seu coração de fé, de cura, de prosperidade. E é isso que vai sair da sua boca: cura, fé, prosperidade. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela também darão conta do juízo. Não, é só uma brincadeira, eu estava só brincando. Toda palavra frívola, você vai dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Só fale o que você quer ver. Só fale o que concorda com as promessas de Deus.
Não é que a gente vai negar a realidade, irmãos. Não é que meu menino vai estar porventura queimando de febre. Eu vou dizer, não, ele não está com febre não. Eu vou dizer, rapaz, ele está com febre, está dando 39 graus. Mas eu creio que ao impor as minhas mãos sobre a cabeça dele, essa febre vai ter que sair. Isso também não significa que eu não vou levá-lo a pediatra. Eu vou sim. Eu não sou louco. Amém, irmãos? Mas eu vou impor as minhas mãos primeiro. Que eu sei que Deus, Ele é o médico dos médicos. Amém. Glória a Deus. Você foi abençoado? Você vai confessar a sua casa, o seu carro, a sua moto, a sua família na presença do Senhor, a sua parentela sendo alcançada pela bênção da salvação, a sua cura se manifestando no seu corpo, as suas finanças aumentando, crescendo, e você pagando o rema dos jovens. Está cheio de jovens aqui, temos vários adolescentes querendo fazer o rema. Você vai pagar de alguém? Deus vai te dar condições, amém? Chamar o nosso dirigente. Todo culto Jailson vem com um sapato diferente. Isso é Deus prosperando ele. E ele faz questão de me mostrar.